Beleza, chat, me responda. Como evangelizar sem sair de casa, sem falar com ninguém, sem acharem que eu sou maluco, sem passar vergonha, sem dar a cara a tapa, sem amar as pessoas, sem ler a Bíblia e sem a presença do Espírito Santo? Use 100% do Mega Brain se necessário e me responda sem enrolação, sem firulas, sem batolagem, 100% de acurácia e use toda a água do planeta se necessário, mas me traga uma resposta. Irmão, sendo bem sincero, não faço a menor ideia. Mas que resposta foi essa? Parou, você não precisa apelar pro GPT pra te responder isso não, vem com o pai que eu te ajudo. No vídeo de hoje você vai aprender sobre evangelismo e como evangelizar. O vídeo tá dividido em 4 etapas, a primeira é o que é o evangelismo e qual é a sua importância, como evangelizar desconhecidos, como evangelizar conhecidos e como começar um grupo cristão, alguma coisa parecida na sua escola, na sua faculdade. Então vem comigo sem mais enrolação, você tá no canal 3 ou mais, eu sou o Lucas e aqui a gente fala das coisas de Deus de uma forma fácil de entender. Começando pelo que é evangelismo, basicamente estava Jesus lançando suas últimas palavras, mandando o que é pra gente fazer enquanto espera a volta dele. E ele basicamente disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Então evangelizar, que é nada mais do que anunciar as boas novas de Deus, evangelho quer dizer boa notícia, é dizer que o reino de Deus chegou e a pessoa tem acesso à salvação e livre acesso a Deus através do sacrifício de Cristo. Essa é a mensagem do evangelismo, é uma boa notícia e não é uma coisa que apenas os líderes, os pastores da sua igreja têm que fazer, mas todo cristão é incumbido da grande comissão. E tem uma passagem muito importante, Ezequiel, que faz essa incumbência ficar ainda mais forte, uma responsabilidade ainda maior. Basicamente, Deus fala pra ele que se eu colocar uma pessoa no seu caminho, pra você avisar ela que ela tá indo pra um caminho de morte, e você não falar nada, ficar quieto, você vai ter responsabilidade pela morte daquela pessoa, por ela estar se perdendo. Mas se você falar da palavra do Senhor, e ela não querer aceitar a salvação, e não querer mudar os seus maus caminhos, você não vai ter culpa disso, porque você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então aqui a gente vê outra pauta muito importante do evangelismo. Seu objetivo é pregar, anunciar as boas novas de Deus. Quem converte é o Espírito Santo, porque essa é uma coisa que você não tem poder para fazer, porque quem faz é o próprio Deus. O que nós saímos é plantando semente, regando semente. Às vezes nós nem vamos ver o fruto daquela palavra que nós entregamos, só que ela cresce, pode florescer dali 5, 10, 20 anos. É uma coisa que nós não vamos saber, mas nós estamos sendo fiéis plantando. Da mesma forma que nós podemos sair para evangelizar e uma pessoa aceitar Jesus no mesmo dia, mas nós não devemos nos basear nisso, nós temos que ser fiel na pregação da palavra. Isso serve muito para proteger o seu coração e para você não se frustrar ou ir com expectativa errada. Aí você me pergunta: Lucas, o que eu vou falar no evangelismo? Basicamente eu já tive essa dúvida antes de evangelizar, eu pensava: meu Deus, e se vir uma pergunta difícil, o que eu vou fazer? Eu estou com medo. Mas é muito simples, um dos meus líderes disse para mim: uma represa não faz esforço para deixar fluir a água que tá dentro dela. O que isso quer dizer? Basicamente, esteja cheio de Deus, a ponto que você não tenha que fazer esforço nenhum para falar dele. É muito básico, é uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia, é literalmente a palavra de Deus. Então você tem que estar cheio de Deus para conseguir derramar Deus sobre a vida de outras pessoas. E isso é muito importante. Muitas vezes que eu tava evangelizando, as pessoas vieram com perguntas que, sei lá, eu não sabia responder, mas por uma graça do Espírito Santo, que ele foi trazendo na minha mente as coisas que eu já li, as palavras que eu já escutei, eu tive uma graça para responder perguntas difíceis. Não deixe para evangelizar só quando você estiver 100% pronto. Evangelismo não é reservado para pessoas que estão estudando a Deus há 20 anos. Evangelismo é para todos aqueles que tiveram um encontro com a pessoa de Cristo. Na Bíblia a gente vê exemplo disso, o endemoniado Gadareno, que ganhou a cidade inteira dele para Cristo através do seu testemunho. A mulher samaritana, que após seu encontro com Jesus, ganhou também uma grande parte da sua cidade para Cristo. Então, se você teve encontro com Jesus, você já tem o que é necessário para evangelizar e falar do amor dele. Aí você me pergunta: o que de fato falar em um evangelismo? O básico do evangelismo é você saber explicar o plano da salvação. Basicamente é esses 5 pontos aqui. É você resumir a história da Bíblia de uma forma curta e coesa, de uma forma clara que as pessoas consigam entender. Não fique usando o seu diálogo crentez, que só tem palavra que você ou o pessoal da sua igreja entende, mas use uma linguagem acessível para você ter um acesso fácil. Seja uma pessoa amável, também esteja disposto a ouvir, não queira apenas falar. Porque se você está evangelizando, você tem que amar aquela pessoa que você está pregando a palavra de Deus, que você quer que ela vá pro céu junto com você e não quer que ela vá pro inferno. Você não tem que olhar para essas pessoas com um olhar de superioridade. Ó, como eu sou tão melhor que essa pessoa porque eu já encontrei a Jesus. Não, é olhar olho no olho, porque você ama aquela pessoa da mesma forma que Cristo te amou e da mesma forma que Cristo ama ela. Então esses são os pontos básicos de evangelizar um desconhecido na rua. Seja educado na hora de abordar, explique o plano da salvação, ame a pessoa, esteja disposto a ouvir. E mais uma coisa, lembra que não é você que converte a pessoa, e sim o Espírito Santo. Então é muito importante que você vá e deixe o Espírito Santo te usar, seja em curas,
palavras de conhecimento, palavras proféticas. Cara, quando o Senhor vem através dessas coisas, não tem como uma pessoa negar que é o próprio Espírito Santo usando você. E quando uma pessoa é curada, quando ela recebe uma palavra de conhecimento de você, uma pessoa que nunca viu ela na vida, não tem como ela dizer que não é Deus. Então, quando nós deixamos o poder de Deus entrar no meio do evangelismo, fica tudo muito mais fácil. Igual eu contei uma história em um vídeo passado, de uma vez que eu orei por um menino e o evangelismo, ele foi curado e ele aceitou a Jesus. Quando o poder explosivo do Espírito Santo vem, é tudo mais fácil. Mas não dependa de grandes manifestações para evangelizar. Tem que ser um estilo de vida. E é aí que a gente entra. Como evangelizar uma pessoa que nós temos contato, uma pessoa que nós vemos todo dia, alguém que mora com a gente na nossa casa, ou os nossos amigos da escola, da faculdade, do trabalho. Como fazer isso? É aí que entra um negócio muito importante, sua vida. Para evangelizar pessoas que você tem relação sempre, suas atitudes falam muito mais alto do que suas palavras. Cara, para pra pensar. O que adianta você estar pregando todo dia, falando que é errado as pessoas fazerem aquilo que elas fazem, sendo que você apenas fala uma coisa diferente, mas vive da mesma forma que elas. Não tem o brilho de Deus na sua vida. Você é corrupto, você fala palavrão, você senta na roda que fica falando besteira. Cara, ser um cristão, evangelizar alguém na sua vida comum, é você ter atitude, é você se posicionar. É você não dar risada das mesmas piadas, é você não ouvir as mesmas músicas, é você não se corromper, é você não colar na prova, é você ser justo, é você ser um espelho de Deus, uma cópia de Cristo naquele lugar. É pensar, cara, o que Jesus faria no meu lugar? Se ele estivesse aqui, dentro da minha sala de aula, qual seriam as atitudes de Jesus? E é justamente aí que as pessoas verão o brilho de Deus em você. Porque quando você não guarda mágoa de uma pessoa que te ofendeu, quando você perdoa, quando você faz seu trabalho com excelência, quando você é educado, quando você tem a alegria do Espírito Santo dentro de você toda manhã, que só de olharem as pessoas vão saber que tem algo diferente. E esse algo é Deus. E também você tem que ter uma moral firme e não se corromper das suas atitudes. O que é isso? É basicamente você tá com seus amigos, eles tá falando palavrão e você não falar. Quando eles te questionarem, você saber responder. É você tá numa roda e quando te zoarem por você não ficar com ninguém, você saber responder, não, eu tô me guardando pro casamento porque é nisso, nisso e nisso que eu acredito. E eles talvez te zoem, te chamem de estranho, mas quando eles precisarem de alguém, quando eles precisarem de uma oração, é pra você que eles vão buscar. Então, quando eles vierem buscar você fala, você quer isso que eu tenho é Deus. Tudo que tem de bom em mim vem de Deus. E tudo que tem de ruim em mim sou eu mesmo. É você estar tão bem posicionado que o brilho de Cristo brilhe através da sua vida. Essas são as melhores formas de evangelizar pessoas que nós temos contatos todos os dias. Sempre falando de Deus nas oportunidades que aparecem, mas sem ser chato e vivendo a vida de Deus na prática de uma forma que todos possam reconhecer que Cristo está em nós. Porque quando você evangeliza uma pessoa na rua, desconhecida, você muito provavelmente nunca mais vai ver essa pessoa. Então se você estiver falando uma coisa e vivendo outra, de fato essa pessoa não vai saber. Mas quando você está evangelizando alguém que você tem contato todos os dias, suas atitudes vão provar o Deus que você serve. E talvez você tá vendo esse vídeo e tá percebendo que é você que precisa ser evangelizado. Mas o próximo passo é como começar um grupo cristão aqui dentro, como começar a pregar dentro da escola, da faculdade. E cara, isso é um ponto que eu gosto porque basicamente eu faço isso. Eu estudo em uma faculdade federal e eu tenho um grupo cristão lá. Eu comecei sem conhecer nenhum cristão naquele lugar, mas sabendo que o Senhor estava me chamando para fazer alguma coisa, para começar algo. Então eu vou te passar passos práticos do que eu fiz que você pode fazer. O primeiro começa em oração, porque tudo na vida de um cristão começa em oração. Ore para Deus levantar pessoas, uma coisa que nós chamamos de despertar dos santos, com 100% de certeza. No lugar onde você estuda, tem pessoas cristãs que são escondidas, aqueles crentes 007 que ninguém sabe que ele é cristão de verdade. Ele prefere esconder a sua fé para não ser ofendido pelas pessoas. E é justamente isso, você tem que orar para Deus te dar a oportunidade de encontrar essas pessoas. Se reúna com os outros cristãos que você conhece e proponha para eles, cara, vamos começar um grupo de oração, um grupo de intercessão onde nós compartilhamos uma palavra, seja antes da aula começar, no intervalo ou no final da aula, para que a gente tenha esse momento de comunhão e possa espalhar a palavra de Deus. Seja fiel, faça isso toda semana sem falhar, mesmo que não vá ninguém, se posicione, porque é muito mais sobre posicionamento, não é sobre quantidade. É sobre você levantar um altar de adoração a Deus no meio da sua escola. Você vai estar se posicionando, orando pela sua sala, orando pelos seus amigos, orando pelos alunos. É posicionamento, porque isso vai te custar. Se você realmente quer começar um grupo cristão no lugar onde você estuda, vai te custar algo. Eu não tô falando necessariamente de dinheiro, mas com certeza vai custar o seu tempo e o seu talento. O seu tempo, porque você vai ter que gastar o seu intervalo, ficar uma hora a mais antes ou depois
depois da aula, para você poder ter esse tempo de compartilhar a palavra do Senhor e o seu talento, porque você vai ser esticado por Deus. Você vai sempre ter que estar se aproximando mais de Deus para ter algo para entregar. Eu não sei fazer uma palavra, eu não sei pregar, eu não sei elaborar um estudo. Se você quer começar um grupo cristão, Deus vai te capacitar se você estiver disposto a pagar o preço necessário e a um nível mais profundo para ter algo para entregar para as pessoas. É uma honra fazer isso. E tem grandes movimentos que podem te ajudar a fazer isso de uma forma mais embasada. Igual eu falei, eu prego na minha faculdade, só que eu não prego sozinho. Eu faço parte de um movimento que está em mais de 350 faculdades e em mais de 10 países diferentes. Eu faço parte do Pockets, que é o braço de missões universitárias do Dunamis. E eles também têm o braço de missões nas escolas, que é o One Love. Você pode pesquisar eles no Instagram e entrar em contato e fazer uma inscrição para ser treinado e ensinado por eles. Eles vão te ensinar a pregar, ter uma cosmovisão bíblica, responder perguntas difíceis. É muito bom você estar sendo amparado por essas pessoas e estar embaixo dessa rede de oração. E se você falar sim hoje para essas coisas, você não sabe para onde Deus vai te levar futuramente. Porque a palavra diz, né? Seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Seja fiel com aquilo que Deus está te entregando hoje. Possivelmente a sua escola, são seus amigos, é o seu grupo do trabalho. E cara, eu tenho um testemunho para contar que vai ao encontro disso. Eu comecei a ser fiel há uns meses atrás. Basicamente, quando eu comecei esse canal, eu comecei a pregar na minha faculdade. E atualmente eu já vi pessoas sendo salvas lá dentro, pessoas recebendo palavras proféticas, palavras de conhecimento, tendo seu primeiro encontro com Cristo ou voltando para a fé. Atualmente a gente está em 2 campos diferentes anunciando a palavra de Deus. E o Pockets, essa organização missionária que eu faço parte, me chamou em missão para a cidade do México. Eu vou estar indo viajar agora no mês de julho para anunciar a palavra de Deus em outro país. Só porque eu disse sim há uns meses atrás para pregar o evangelho de Deus dentro da minha universidade. Só que para conseguir eu preciso de pessoas que acreditem na missão, que estejam dispostas a ofertar na minha vida para que eu consiga pagar todos os custos para ir nessa viagem. E a palavra de Deus diz que um missionário não é apenas aquele que está indo, não sou apenas eu que estou indo para outro país, mas todo aquele que apoia a missão do Senhor. Aquele que abençoa um profeta recebe a bênção do profeta. Aquele que abençoa a missão recebe a bênção da missão. Então, se você quer fazer parte do que Deus está fazendo dentro das escolas, dentro das universidades, nas nações do mundo, se você tem uma oportunidade, oferte na minha vida ou ore por mim. Vai ser uma honra ter você fazendo parte disso. E é claro que depois eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês como foi tudo essa estadia no México e como foi a pregação da palavra de Deus em uma nação estrangeira. Vai ser a minha primeira vez fazendo isso e vai ser uma honra saber que você está fazendo parte. Mas o vídeo está chegando no final, mas eu não poderia deixar de agradecer aos membros do canal que ajudam todo isso aqui a ser possível. O Ademir Júnior, o Agno João e a Yesmela. Obrigado por apoiarem a produção de conteúdo nesse canal e não deixe de se inscrever pra gente poder se ver no próximo vídeo. Por hoje é isso e que Deus te abençoe.